Ciência, eu até brinco com os meninos que não foi eu que escolhi a ciência, foi a ciência que me escolheu. Mas o primeiro contato que eu tenho memória, eu fazia a segunda série no Colégio Industrial. Eu estudei no Colégio Industrial São Francisco de Assis durante 11 anos, a minha vida inteira lá. E o Frei Antônio chegou com um microscópiozinho pequeno, colocou na sala e eu fiquei olhando, sem entender o que era aquilo ali. Aí ele explicou que era o microscópio, que era um aparelho, um dispositivo que conseguia aumentar milhares de vezes, você não tinha a escala o que é milhares. Uma coisa muito pequena a gente conseguia ver. Aí fez a filinha de criança para olhar e eu fiquei muito impressionado, mas eu nem alcançava para ver o microscópio, era tão pequeno, desse tamanhozinho. Ele colocou uma cadeira, eu subi, olhei, dali eu já sabia. Não vi muita coisa, mas eu já sabia pela a espiritualidade daquele negócio ali, que é aquilo ali que eu queria fazer e tô até hoje. Que aí foi o teu primeiro contato assim com o microscópio que Foi. E foi amor à depois- primeira vista, diga assim. Foi. Depois daí eu ganhei Feira de Ciências na quinta série, aí eles me colocaram como coordenador geral da Feira de Ciências na sexta série. Eu desse tamanhozinho coordenava até os anos científicos da época. E estou até hoje na ciência, sempre teve Porque pra curiosidade. quem não sabe, galera, o Gabriel, ele é biomédico e aí lança aí teu currículo aí pra galera entender realmente quem é você, quem é o cientista de Só Floriano. um pouquinho Eu me formei é. aqui, depois eu fiz um mestrado em Ciências e Saúde na Universidade Federal do Piauí, na linha de pesquisa de ciências de doenças infecciosas e parasitárias. Mas eu sempre tive vontade de estudar doenças emergentes, negligenciadas e tropicais, que envolve um espectro muito grande de doenças que afeta a nossa região aqui, tuberculose, hanseníase, HIV, que são doenças que algumas são muito tropicais, outras nem tanto, mas afetam muito os trópicos. Inclui até outras que não são infecciosas, como a anemia, mas que também afeta a gente, e dengue e outras doenças transmitidas por vetores. E eu tinha mais ou menos esse escopo de doenças e entrei na Universidade Federal e com o meu mestrado eu ganhei um prêmio de jovem cientista na Espanha. O Instituto Carlos III pagou viagem para mim por vários países. Eu dei palestra, acho que uns 10 países da Europa. Fui para o Instituto Pasteur na França, em Paris. Fui para a República Tcheca, fui para a Espanha, para Itália. Eu saí visitando hospitais e universidades, que na época eu estudava transmissão de leishmaniose e HIV. Tem como a pessoa ter as duas doenças ao mesmo tempo. E é uma doença inflamatória muito grave. O Teresina, na época, tinha a maior incidência do planeta Terra, das duas doenças. Isso. E aí, quem tinha as duas doenças. Quem tinha as duas ao mesmo tempo. A pessoa tem HIV, ela é mais suscetível e pica com um insetinho que transmite o calazar, pega o protozoário e começa a inchar a barriga, ficar com o olho amarelo, dá muita febre, E emagrece. Teresina era uma das... Era a maior do a planeta. maior do planeta. Do planeta. Que a, Esses casos. Na época. a leishmaniose, então, é o calazar, popularmente. Isso, é o calazar humano e que também afeta os cães. Na América do Sul. A mesma doença na África e na Índia só afeta humanos. Aqui ela afeta também outros animais. É por conta só de diferença de região que Não é a isso espécie. acontece? A espécie do parasita do que é parasita. diferente. Porque o Isso. parasita é um inseto, né? Ele como é que... O parasita é um bichinho protozoário, igual uma ameba. É um bichinho. Aí o inseto que transmite é uma mosquinha. Ele pica um cachorrinho infectado ou uma outra pessoa infectada. E aí, durante alguns dias, tem um ciclo do parasita dentro dessa mosquinha. Quando ela pica outra pessoa, a pessoa pode ou não desenvolver a doença. Com HIV, quase sempre desenvolve a doença. E aqui tem muito inseto, tem a doença e tem muito HIV. Por isso que juntou esses três fatores e explodiu. Eu mostrei pela primeira vez na literatura que uma pessoa aqui no Brasil era capaz de infectar um inseto. Ou seja, a pessoa transmitia de pessoa a pessoa a doença através do inseto, mas não era necessário um cão. E aí tipo, muda toda a política de saúde pública, porque a gente mata os cães, na época matava os cães para tentar reduzir. Tu lembra da carrocinha? Eu lembro. Tinha aquele cara craque, puxava no laço. Cachorro correndo, cara. Rapaz, eu lembro que e falando... É uma pena, é uma vergonha. Aquela política ali é uma vergonha, porque nunca diminuiu a incidência da doença. Mata os cachorros e não incide. Sendo que tu descobriu... Eu mostrou mostrei na- que os seres humanos também eram capazes de infectar os insetos. Nunca Aí esse sonhei. prêmio, até hoje ele roda aí. Tu viu que eu recebi vários convites agora para 2022. Eu já fui em diversos países apresentar essa pesquisa e mostrar quais eram as perspectivas que eu tinha para isso. E era uma doença, não foi uma ideia própria minha, era uma linha de pesquisa do Dr. Carlos Henrique tem aqui. Ele fez doutorado em Harvard, é um cara muito inteligente, um grande médico e cientista. E foi ele que me recrutou para o laboratório dele para a gente estudar diversos aspectos. Esse foi só um, eu fiz 10 projetos lá que eu participei, dei muita ajuda na parte patológica, a gente fazia, tirava os baços das pessoas e, com calazar e HIV para tentar dar uma maior perspectiva de vida, que é muito, inflama muito, é um órgãozinho que tem aqui.
E aí eu participei desse projeto, participei de projeto de inflamação intestinal desses pacientes, vários, de prognóstico, duas coisas que eu tenho muito interesse, é transmissão e mortalidade. Então, eu tentava na minha cabeça na época. Eu vou estudar a transmissão para saber quem é que está sendo infectado, para tentar intervir lá e reduzir o número de casos. E depois eu vou lá no hospital ver quais os pacientes que estão morrendo e por quê. Que aí a gente reduz mortalidade. De um lado reduz transmissão, do outro reduz mortalidade. Você salva o maior número de pessoas possíveis. E eu tenho dedicado minha energia desde lá, desde pequeno até agora, com esse escopo de 5 ou 6 doenças, que eu tenho mais... Agora emergente, a Covid veio, né? Eu ajudei um pouco no diagnóstico. Mas eu sou especialista em estudar essas pequenas áreas. Daí eu fui para esses países todos, ganhei vários prêmios. Lá eu ganhei prêmio de melhor apresentação.